Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael. Vamos começar com mais uma aula de física para o PISM e o Enem. Será a nossa 17ª aula. Neste vídeo eu vou adotar outro livro. Tem um erro na página que se trata da segunda lei de Newton no livro texto que nós estamos adotando. Então, somente para essa aula eu vou adotar outro livro. Então acompanhe aí pela tela, né? Que vai mostrar aí a tela do computador meu aqui. Vai aparecer para você o que está escrito no livro. Então, por favor, acompanhe. E vamos prosseguir com este livro aqui, somente para esse tópico, e depois voltaremos para o nosso livro normal. Princípio fundamental da dinâmica é a segunda lei de Newton. Vamos ver do que se trata. Newton estabeleceu uma lei básica para a análise geral das causas dos movimentos, relacionando as forças aplicadas a um ponto material de massa m constante e as acelerações que provocam. Sendo Fr a soma vetorial resultante das forças aplicadas e a aceleração adquirida, a segunda lei de Newton estabelece. Bom, então já vemos aqui, né, que estamos estudando a segunda lei de Newton. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Fr igual a ma. Então, vocês já devem ter escutado isso, né? Força igual a massa vezes aceleração. Isso daí é um dos maiores legados que o Newton deixou, esse grande estudioso inglês. Força é igual a massa vezes aceleração. Sempre que houver aceleração, está ali aplicada uma força, né? Não existe aceleração sem força. Então, o pré-requisito para qualquer coisa com massa acelerar é a aplicação de uma força. Isso é um dos principais legados que o Newton deixou. A aceleração é resultado da aplicação de uma força sobre um objeto contendo massa. Significa que a força resultante produz uma aceleração, com mesma direção e mesmo sentido da força resultante, e suas intensidades são proporcionais. A constante de proporcionalidade entre força e aceleração, neste caso, é a massa do objeto. A força impõe uma aceleração na mesma direção e mesmo sentido em que ela é aplicada. O enunciado anterior é também conhecido como o princípio fundamental da dinâmica. A dinâmica, ela implica em movimento. E esse movimento, ele tem que ter uma causa. O que causa o movimento é a aplicação de uma força. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. A igualdade vetorial, veja que aqui nós estamos trabalhando com vetores. A força é um vetor que possui direção, sentido, unidade e módulo. O módulo é um número, a direção e o sentido indicam
para onde essa força está apontando, e a unidade, né, nos permite a comparação entre diversas forças diferentes, né? Uma força de 1 newton com uma força de 100 newtons, né? Então, está aí distinto por o módulo. Válida num referencial inercial. Da equação fundamental FR igual a MA, né? Geralmente nós colocamos somente F é igual a MA, mas já implica que é uma força resultante, porque o que causa a aceleração é uma força resultante. Se eu tenho vamos ver aqui na imagem, né, nessa figura que acompanha a explicação, diversos tipos de aplicação de forças. Da equação fundamental, concluímos que, se aplicarmos em corpos de massas diferentes a mesma força resultante, o corpo de maior massa adquirirá aceleração de menor módulo, né? Porque a massa, ela é uma medida de inércia de um corpo. Como está escrito aqui, a massa é a medida da inércia de um corpo. Então, a mesma força em massas diferentes causará acelerações diferentes. O corpo de maior massa adquirirá aceleração de menor módulo, isto é, o corpo de maior massa resiste mais a variações em sua velocidade. Por isso, a massa é a medida da inércia de um corpo. Entenderam? A massa é uma medida de inércia. Quanto você resiste ao movimento ou quanto você resiste à desaceleração ou aceleração daquele movimento. O quanto você resiste à alteração do seu estado inicial. Observe que F igual a MA é uma grandeza, é uma igualdade vetorial, na qual FR é a soma vetorial das forças que atuam na partícula. Como será ilustrado na figura a seguir. Na figura 7A, vemos que FR reduz-se à única força que atua no corpo. E, nas figuras seguintes, FR é dada pela adição vetorial das forças atuantes. Veja lá na letra A. Você tem somente uma força atuando na massa, né? Então, simplesmente, a força resultante é aquela única força atuante. Na equação fundamental, se a massa m estiver em quilograma e a aceleração em metros por segundo, né, que são unidades do sistema internacional, a unidade de intensidade de força denomina-se Newton, em homenagem ao cientista inglês. Já vamos voltar aqui a essa imagem, que é muito importante. Vamos seguir o livro. Bom, o livro não vai fazer menção a essa imagem, então vamos nós mesmos debater, né? Letra B, nós temos aí uma massa e duas forças aplicadas nela. A força F1, né, e a força F2 possuem a mesma direção, porém sentidos contrários. F1 para a direita e F2 para a esquerda. Nós veremos que a força resultante vai ser a diferença entre F1 e F2. Neste caso aí,
vemos que F1 é um pouco maior que F2, né? Então, F1 menos F2 é igual a massa vezes a aceleração. Na figura 3, nós temos uma situação semelhante, onde as forças atuam na mesma direção sobre a massa, porém, também com sentidos contrários, F1 para cima e F2 para baixo. Nós temos aqui, novamente, que F1 menos F2 é igual a massa vezes a aceleração. Né? Nós temos que fazer este cálculo para a resultante. Né? A resultante será F1 menos F2. Vejamos na figura D que nós temos aí uma situação semelhante, porém um pouco diferente, onde temos a atuação de 3 forças sobre uma massa. F1 para a direita e F2 e F3 para a esquerda. Elas possuem a mesma direção, porém sentidos contrários. F1 para a direita e F2 e F3 no mesmo sentido, para a esquerda. Então, a resultante vai ser F1 menos F2 menos F3. F1 menos F2 menos F3 é igual a massa vezes a aceleração. Temos aqui uma situação um pouco mais diferente na letra E, onde as forças não atuam na mesma direção, atuam em direções diferentes, né? F1 para cima e F2 para a direita. Então, aqui temos que aplicar o teorema de Pitágoras, onde a resultante vai ser igual, né? A resultante ao quadrado vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E com isso, ao realizar o cálculo, né, do teorema de Pitágoras, nós encontramos a força resultante e basta usar, né, para a massa vezes a aceleração. Aí, se você precisar da massa, tendo a aceleração, você só usa a fórmula. Se você precisar da aceleração tendo a massa, também usa a fórmula que você consegue. A situação F é a mais difícil, porém não tão difícil, né? Devagar, raciocinando, nós conseguimos. Aí nós temos a lei dos cossenos, né? Tendo um paralelogramo. A força resultante, ela vai ser dada por essa lei aí. A força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo aí, desse ângulo alfa entre uma componente e a resultante. Bom, tendo visto isso, vamos continuar com o que o livro está dizendo. O peso é uma força, a massa não. A massa é uma característica, né, inercial, né? Tem vários níveis de entendimento do que é essa característica inercial, né? Se você precisar de maiores explicações, eu posso te dar explicações, né, baseadas em física quântica, mas isso não cai no PISM ou Enem, então vamos nos restringir a simplesmente dizer que a massa é uma característica inercial do corpo, né? Porque é somente isso que é importante para o Enem, né? E não cai física quântica no Enem. Isso daí, física quântica, é coisa para curso superior em física. Então, a massa é uma característica do corpo, enquanto que o peso ele é uma força. O peso que você sente, ele é devido à atuação
da força de gravidade entre você e a Terra sobre a sua massa, né? Então, a sua massa, essa característica inercial que você tem, a sua massa, ela sofre a atuação de uma força chamada força gravitacional que existe entre você e o planeta Terra. É por isso que você sente o seu peso, né? Quando são abandonados nas vizinhanças do solo, os corpos caem, sofrendo variações de velocidade. Então, por ser uma força, o peso, ele causa uma aceleração. Essa aceleração, chamada de aceleração da gravidade, é o que faz com que você acelere, né, que a sua velocidade varie cada vez mais em direção à Terra. Dizemos então que a Terra interage com esses corpos exercendo uma força atrativa chamada peso, indicada pela letra maiúscula P. Portanto, a atuação da força-peso causa uma variação de velocidade, ela provoca uma aceleração. Peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Quando um corpo está em movimento sob ação exclusiva de seu peso, ele adquire uma aceleração denominada aceleração da gravidade, G. Sendo m a massa do corpo, a equação fundamental da dinâmica, F resultante igual a ma, transforma-se em P igual a mg, né? Pois a força resultante é o peso e a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, peso é igual a massa vezes aceleração. Em módulo, temos que P igual a mg. O peso é um vetor. Esse vetor tem a direção para baixo, verticalmente para baixo, e ele causa uma aceleração g verticalmente para baixo, no sentido do centro da Terra. Observe que a massa é uma grandeza escalar e o peso é uma grandeza vetorial. São coisas diferentes. A sua massa e o seu peso são coisas diferentes, né? A sua massa aqui na Terra, na Lua e em Marte é a mesma. Você tem a mesma massa na Terra, na Lua e em Marte. Contudo, o seu peso será diferente na Terra, na Lua e em Marte. A sua massa não depende, né, da interação gravitacional entre você e onde você está. O seu peso depende da interação gravitacional entre você e o corpo onde você está, quer seja a Terra, quer seja a Lua, quer seja Marte. O peso tem a direção da vertical do lugar onde o corpo se encontra e sentido de cima para baixo. A aceleração G tem a mesma direção e sentido de P. Então, tanto a aceleração gravitacional quanto o peso apontam para baixo. Sendo peso uma força, sua intensidade é medida em newtons. No livro que nós usávamos, né, nós vamos voltar a ele, a autora mencionava que o seu peso era em quilogramas força. Mas aqui este livro está mencionando a unidade padrão no sistema internacional para a força, que é o Newton, né? Eu prefiro usar o Newton, tá?
É importante distinguir cuidadosamente massa e peso. A massa é uma propriedade invariante do corpo, contudo, seu peso tem intensidade que depende do valor local da gravidade, ainda que pouco de um local para outro na Terra, pois a superfície da Terra, a aceleração da gravidade aumenta do Equador aos polos, conforme terá explicação no capítulo 17. Nas proximidades da superfície terrestre, o valor de G é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Esse valorzinho aí é importante saber, né? Geralmente, para facilitar cálculos, né, o PISM e o Enem aproximam esse valor 9,8 para 10 metros por segundo ao quadrado. Caso você não possa usar calculadora, é mais fácil usar o 10, né? Porque calcular com o 10 é mais fácil do que 9,8. Então, para te facilitar, né, a prova vem com o valor 10 metros por segundo ao quadrado, ao invés do valor real de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A massa é medida em quilogramas, enquanto o peso, que é uma força, tem sua intensidade medida em newtons. Em termos rigorosos, é incorreto falar que o peso, né, quer dizer, é errado falar que o peso de um corpo é 10 quilos, né? Nós falamos isso, né? A pessoa pergunta para você quanto você pesa, e você fala, eu peso 80 quilos, né? Isso daí é comumente dito, né? As pessoas falam isso, mas em física, você não pode falar que você pesa 80 quilos. Você tem que falar que você pesa 80 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, né? Quer dizer, massa vezes a aceleração da gravidade, que é 800 newtons, né? Então, eu não peso 80 quilos, eu peso 800 newtons. Né? Devemos ser rigorosos ao fazer a prova, mas ao conversar com amigos e parentes, nós podemos falar que eu peso 80 quilos, mas lá na prova você vai falar que você pesa 800 newtons. Veja esse exemplo que o livro traz. Podemos nos referir à massa de 10 quilos, cujo peso tem intensidade a 10 gramas newton e depende do valor local de G. Não, 10 vezes G newtons, 10 vezes G newtons, que depende do valor local de G. Assim, o corpo tem uma massa de 10 quilos, no local em que G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tem um peso cuja intensidade é 10 vezes 9,8, que é 98 newtons. Então, o peso não é 10 quilos. Você pode falar isso com seus amigos, mas na prova você tem que dizer que o peso é 10 vezes 9,8, que é igual a 98 newtons. Analogamente, um corpo de 49 newtons no mesmo local vai ter uma massa aí, né, 49 dividido por 9,8 igual a 5 gramas, né? Então, definitivamente aí, para finalizar com essa dúvida, quilos é unidade de massa, unidade de peso é newton. A expressão P igual a mg permite determinar o peso de um corpo, mesmo quando outras forças além do peso atuam sobre o corpo. É o caso, por exemplo, de um corpo em repouso sobre uma mesa ou movendo-se sobre ela. A partir da lei das deformações elásticas, explicada no quadro a seguir, podemos medir pesos, né? Um corpo de peso P colocado na extremidade de uma mola vertical provoca uma deformação na mola, certo?
Com pesos de intensidades conhecidas, podemos calibrar convenientemente as deformações da mola e construir um aparelho para medir a intensidade de forças, né? Esse aparelho aí é chamado dinamômetro. Então você pode usar este equipamento, este aparelho aí para medir o peso. Bom, não vamos falar aí sobre a mola, né? Porque isso daí eu vou deixar para depois, né? Só como curiosidade, né? Depois nós falamos sobre isso. Agora vamos falar sobre as classes de forças. Quanto ao modo como são exercidas, as forças podem ser divididas em duas classes, forças de contato e forças de campo. Forças de contato são forças que existem quando duas superfícies entram em contato, né? Quando você vai lá e põe a mão em alguma coisa, ou quando tem uma maçã sobre a mesa, por exemplo. Aquilo ali é uma força de contato. A maçã está em contato com a mesa. E também existem forças de campo. Forças de campo é quando atuam por distância, né? A distância, por exemplo, o seu peso. O campo gravitacional da Terra atua em você, mesmo você estando no avião, por exemplo. Você está lá no avião, você não está em contato com a Terra, mas através desse campo, né, a gravidade atua sobre você. Então, é uma força que atua à distância, não é necessário o contato. E a força eletromagnética também, ela tem essa característica, não é necessário ter contato para a atuação dessa força. Ela atua à distância. Você pega dois ímãs e coloca um perto do outro, não é necessário contato, e essa força atua sobre você. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a distinção entre massa inercial e massa gravitacional. Ao enunciarmos a segunda lei de Newton, vimos que a massa é a medida da inércia de um corpo. Por isso, a massa m é denominada massa inercial. Entretanto, ao iniciarmos o capítulo, apresentamos a noção operacional de massa, como sendo a grandeza que atribuímos a cada corpo pela comparação com um padrão, usando uma balança de braços iguais. A massa do corpo assim definida é denominada massa gravitacional, pois nesse caso estamos fazendo uma comparação entre o peso do corpo e o peso do corpo padrão, isto é, as forças que o campo gravitacional da Terra exerce nos corpos, né? Isso aqui é só uma curiosidade, não precisa se ater muito isso, né? Então, você tem uma massa inicial e uma massa gravitacional. Observe que, ao compararmos os pesos no mesmo local, estamos comparando as massas. Embora conhecidas de maneira diferente pela segunda lei de Newton e pelo método da balança, as massas inerciais e gravitacionais são idênticas, de acordo com as experiências realizadas com precisão. Nessas condições, usaremos simplesmente os termos massa, para nos referirmos tanto à massa inercial quanto à massa gravitacional. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês, né? Sobre a segunda lei de Newton. Né? Aqui nós vamos voltar ao livro anterior, né? Usado como referência. Né? Tinha uma página ali que estava dando erro, por isso que eu tive que usar um outro livro para falar deste tópico, segunda lei de Newton. Façam as atividades da página 154, né? Espero que vocês tenham dúvida e vamos trabalhar sobre as dúvidas de vocês. Eu vou dar mais uma aula de exercícios, vamos resolver exercícios sobre forças, né? Mas não agora, talvez aí no início de novembro nós falaremos sobre isso. Ok, pessoal? E entre em contato com o Gabriel, o
o monitor para debaterem as suas dúvidas também. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Até mais!